Olá pessoal, nessa semana a gente vai continuar com o assunto de inequações do segundo grau. Porém aqui a gente vai resolver 3 exercícios contextualizados. O primeiro exercício fala o seguinte: suponha que uma rã, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundos pela expressão y igual a menos x ao quadrado mais 1,5x, em que y é a altura atingida em metros e x é o tempo em segundos. Determine o intervalo de tempo que a rã permanece no ar. Bom, então o exercício já deixou claro para a gente que a trajetória descrita pela rã quando ela salta é dada por essa função aqui. Nós já sabemos que uma função polinomial de segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Então, a trajetória dessa rã é exatamente uma parábola. A nossa fórmula y igual a menos x ao quadrado mais 1,5x, ela já me dá condições de verificar quais seriam as características dessa parábola, dessa trajetória. Se a gente pegar aqui os valores dos coeficientes a igual a menos 1, o b igual a 1,5 e o c igual a 0, a partir desses valores, a gente já pode ter uma ideia de como essa parábola se comporta e fazer um esboço do gráfico. Então, eu vou traçar aqui o meu eixo x, vou traçar aqui o meu eixo y e vou marcar aqui um primeiro ponto, que é o ponto de interseção dessa curva com o eixo y. Por que eu sei que essa curva ela vai passar aqui nesse ponto no eixo y? A gente já discutiu esse ponto aqui em aulas anteriores. Nós vimos que a curva que representa uma função polinomial de segundo grau, ela corta o eixo y exatamente em cima do valor do coeficiente c. E se nessa função o coeficiente c é igual a 0, quer dizer que a parábola ela corta o eixo y em cima do zero. Então eu já sei que a minha curva ela vai passar nesse ponto. E observando o coeficiente a, que é negativo, o a aqui vale menos 1, a gente já sabe que essa concavidade ela vai estar voltada para baixo. Então a nossa curva ela vai ter essa característica aqui, ó. A abertura dela, né, a concavidade, está voltada para baixo. Portanto, a minha curva ela vai ter esse comportamento aqui. Então meu gráfico seria mais ou menos esse aqui. Por que eu tenho certeza que a curva ela vai caminhar para a direita e não para a esquerda? Nós já sabemos que o coeficiente b ele é positivo. E também já discutimos que quando o b é positivo, essa curva ela corta o eixo y quando ela está subindo. Então ela teria que fazer esse comportamento aqui mesmo. E outra informação importante é que o x aqui em questão está representando uma grandeza conhecida, que é o tempo. E a gente já sabe que o tempo ele não admite valores negativos. Então nós não vamos ter tempo negativo. Então o gráfico ele teria que vir para cá mesmo, né? Porque a gente vai trabalhar somente com essa parte aqui, ó, do meu eixo x, somente os valores positivos de x. Essa parte aqui é onde eu tenho os valores de x negativos. Então não me interessa esses dois quadrantes aqui, tá certo? Então nós vamos trabalhar somente com o primeiro quadrante. E por que nós vamos trabalhar somente com o primeiro quadrante? Porque a rã ela vai sair do solo, ela vai saltar, ela vai atingir uma altura máxima e ela vai voltar ao solo. Ela não vai passar para baixo da superfície, portanto, nós só vamos ter alturas positivas ou a altura zero, que é no instante em que ela não saltou ou no instante em que ela voltou a tocar o solo. Aí a altura também vai ser zero. E aí eu vou ter então esse outro ponto aqui, ó, onde ela toca a superfície, onde a altura vai ser zero. Esses dois pontos aqui, onde eu vou ter a altura igual a zero ou o valor de y igual a zero, são os valores de x que eu vou chamar de raízes da função. Também já foi discutido em aulas anteriores. Aqui eu posso chamar de x' e x duas linhas. O que eu estou procurando, na verdade, é exatamente o valor de x' e o valor de x duas linhas, para eu saber aqui, ó, esse intervalo de tempo, já que o x está representando a grandeza tempo, esse intervalo de tempo aqui, ó, em que a rã permaneceu
no ar. Para eu determinar então esse intervalo de tempo, basta eu achar os valores de x' e x'. E o x' é um valor que a gente já tem, considerando que a curva corta o eixo y nesse ponto, e esse ponto é a origem. Aqui é onde eu tenho o x igual a zero e o y igual a zero. Então o zero vai ser a minha primeira raiz. Mas a gente pode determinar pegando a nossa função e igualando a zero. E aí a gente vai encontrar as duas raízes, o x' e o x', sabendo que uma já vai ser o zero. Como eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho 1,5x, o x aqui ele é um fator comum que eu posso colocar em evidência. Colocar o fator comum em evidência, ele ficaria dessa maneira aqui, ó, x que multiplica menos x mais 1,5. Observem que aqui eu tinha menos x ao quadrado, que eu poderia escrever como menos x vezes x. E aqui 1,5 vezes x. Então o x ele aparece multiplicando o 1,5 e o x aparece aqui também multiplicando o menos x. Eu coloquei esse x em evidência e o que sobrou eu deixei dentro do parênteses. De forma que se eu desenvolver essa multiplicação, eu volto na expressão anterior. X vezes menos x dá menos x ao quadrado. X vezes 1,5 dá mais 1,5x. Agora eu observo aqui que eu tenho uma multiplicação entre o x e um parênteses menos x mais 1,5. Eu não sei quais são os valores dos fatores dessa multiplicação, mas eu sei que o meu resultado, o meu produto, tem que dar zero. E a condição para que a multiplicação entre dois números desconhecidos dê zero é que pelo menos um deles seja zero. Ou esse x aqui vai ser zero, que eu já posso considerar como uma primeira solução, x', ou esse parêntese todo aqui tem que ser zero. Então, menos x mais 1,5 tem que ser igual a zero. Essa é a segunda condição para que essa sentença aqui seja verdadeira. Então, aqui eu vou conseguir tirar meu segundo valor que zera esse parêntese e que, portanto, zeraria o produto. Menos x mais 1,5 igual a zero. Resolver essa equação implica em isolar o valor de x. Então, eu vou pegar esse 1,5 e passar para o segundo membro. Quando eu troco de lado, eu vou trocar o sinal. Agora eu tenho aqui menos x igual a menos 1,5. Quer dizer que o oposto de x é menos 1,5. Então, qual seria o valor de x? Para eu determinar, eu posso multiplicar a minha equação toda por menos 1, com o objetivo de trocar apenas os sinais. Menos 1 vezes menos x dá x, e menos 1 vezes menos 1,5 dá 1,5. Essa já seria a minha segunda solução. X, duas linhas, igual a 1,5. Então, tá aí. Ó. A primeira raiz é zero. A segunda raiz é 1,5. O que quer dizer isso? Que a RAM ela vai saltar e o cronômetro está zerado. Então, ela deu o salto, a gente acionou o cronômetro. O tempo começa a correr e ela está subindo. Ela vai atingir uma altura máxima em um determinado intervalo de tempo. E depois ela vai começar a descer, até ela tocar o solo de novo. E ela toca o solo no instante 1,5. Portanto, esse aqui ó, seria o intervalo de tempo que ela ficou no ar. É um intervalo de tempo onde eu tenho as alturas positivas, as imagens positivas, se eu pensar na minha função. Então, o meu intervalo de tempo vai de 0 até 1,5. Ou seja, quanto tempo se passou enquanto ela ficou no ar? 1,5 segundos. A RAM permanece no ar durante 1,5 segundos. Questão número 2. A gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então, a ideia é a mesma, só que agora a gente tira a RAM e coloca uma bola de vôlei. Num campeonato de vôlei, uma bola é lançada ao ar. Suponham que sua altura H em metros, t segundos após o lançamento, seja h igual a menos t ao quadrado mais 5t. Determine o intervalo de tempo em que a bola permanece no ar. Então tá aí o mesmo exercício. A nossa função agora é essa, h igual a menos t ao quadrado mais 5t. Reparem que agora a gente está usando o h para representar a altura e o t para representar o tempo. Diferente do exercício anterior que a gente usava y e x. Não muda nada na forma de resolver a questão. Lá eu estava calculando x' e x duas linhas, aqui eu vou calcular t' e t duas linhas, a mesma coisa. Também é uma função incompleta,
Reparem aqui que eu tenho o A igual a menos 1, o B igual a 5 e o C é igual a 0. Então, se o C é igual a 0, a minha função é incompleta, eu posso resolver da mesma forma que eu resolvi o exercício anterior. O gráfico também vai ser a mesma coisa, vai ter a mesma característica, né? Eu tenho aqui o eixo T dos tempos e o eixo H das alturas. As alturas atingidas pela bola estão dadas em função do tempo de acordo com essa função. E o gráfico representativo dessa função é uma parábola que vai cortar o eixo H em cima desse ponto, considerando que o valor de C é 0. Se o valor de A também é negativo, a curva também tem a concavidade voltada para baixo, portanto, ela tem a mesma característica. A gente está falando de tempo, então nós vamos considerar sempre o tempo positivo. A gente vai trabalhar somente com esse lado direito aqui, ó, a partir do 0, que seria o lado onde eu tenho os tempos positivos, os valores positivos para o tempo. E aqui eu teria o ponto em que a bola volta a tocar o solo, ou volta para a mão do lançador. Então aqui eu tenho T' e aqui eu tenho T duas linhas. A mesma coisa, como esse ponto aqui é onde eu tenho o T igual a 0 e o H igual a 0, então no instante 0, a bola está na altura 0. O jogador lança a bola, ela começa a subir, o tempo começa a correr. E à medida que o tempo vai passando, a bola vai aumentando a sua altura até chegar na altura máxima. Depois, ela começa a descer até voltar para a mão do jogador ou voltar para a altura inicial. Nesse caso, a gente está considerando a altura 0. Então, o que eu quero saber é esse intervalo de tempo. Basta eu calcular T' e T duas linhas, usando o mesmo raciocínio do exercício anterior. Vou colocar aqui a variável T em evidência, então vai ficar T que multiplica menos T mais 5. Ou esse T vai ser igual a 0, ou esse parêntese menos T mais 5 vai ser igual a 0. Daqui então eu já tenho a minha primeira solução, que é o instante 0, o momento em que a bola foi lançada. E agora eu vou achar o momento em que ela voltou para a altura inicial, para a altura 0. Então, eu vou resolver essa equação aqui e achar o valor de T duas linhas. Menos T igual a menos 5, ó, trocou de lado, trocou o sinal, multiplicamos por menos 1, T vai ser igual a 5. Essa é a minha segunda solução. Portanto, ela foi lançada no instante 0 e voltou no instante 5. Quanto tempo ela ficou no ar? Em quanto tempo eu tive as alturas positivas? De 0 até 5 segundos. Portanto, a bola permanece no ar durante 5 segundos. A questão número 3, ela muda um pouquinho de contexto. Agora a gente está falando aqui de uma empresa. O lucro de uma empresa é calculado pela diferença entre a receita e o custo. Numa determinada empresa, seu lucro L é calculado pela função L igual a menos P ao quadrado mais 140p menos 2.400 em reais, em que P representa a quantidade de peças vendidas mensalmente por essa empresa. Determine o intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo. Então, nós já percebemos que o valor que a empresa obtém como lucro depende da quantidade de peças que ela vende. E aí, esse valor L, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo ou ele pode ser igual a 0. Para que a gente considere a empresa tendo lucro, esse L tem que ser positivo. Prejuízo, esse L vai ser negativo. E se o valor de L for igual a 0, ela não tem lucro nem prejuízo. Quer dizer que a receita ela só cobriu os custos de produção. Então, ela não teve lucro, mas também não teve prejuízo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa nossa função aqui e, a partir dessa função, a gente já pode ter uma análise de como seria o gráfico dessa função. O gráfico, com certeza, é uma parábola, nós já vimos. De acordo com os valores de A, B e C, nós já podemos definir essa curva, né? Já vou marcar aqui no plano cartesiano, meu eixo P de número de peças vendidas
e o meu eixo L para representar o lucro, eu tenho aqui o ponto de origem do plano e agora eu vou fazer a interpretação para eu ter uma noção de como que vai ser o comportamento dessa curva. Um ponto muito importante que eu já posso marcar é esse ponto aqui, ó. Eu não estou usando uma escala para fazer esse gráfico, tá? A gente está fazendo um esboço do gráfico para a gente ter uma noção de como ficaria esse gráfico. Esse ponto aqui é o ponto onde eu tenho a interseção da minha curva com esse eixo dos lucros aqui. Por que que esse ponto foi marcado aqui embaixo? Porque nós já sabemos que a curva, a parábola, ela corta o eixo L, nesse caso, né, que está representando o eixo Y, no valor do coeficiente C. E o coeficiente C é negativo, tá vendo? Menos 2.400. Então eu já sei que ela vai passar nesse ponto. E esse ponto ele já me fala o seguinte, que se a empresa não vender nenhuma peça, ou seja, se o valor de P for zero, ela vai ter um prejuízo de menos R$ 2.400. Então, meu gráfico vai começar a partir desse ponto aqui. E ele vai subir aqui, ó. Por quê? Por que que essa curva vai passar aqui subindo? Primeiro, o valor de A é negativo. Então, a concavidade é voltada para baixo. Então, eu vou ter a curva passando aqui, ó, dessa forma, com a concavidade para baixo. E por que que ela vai passar aqui subindo e não vai passar descendo? Pensando da esquerda para a direita, por que que ela vai passar subindo? Porque o valor de B é positivo. Quando o valor de B é positivo, ela corta o eixo vertical, né? No caso aqui o eixo L, no momento em que ela está subindo. Então, eu vou ter uma curva mais ou menos assim. Eu não fiz questão de colocar essa curva aqui para baixo, ó. Ela começa exatamente desse ponto aqui, porque a menor quantidade de peças vendida pela empresa vai ser zero. Ela não vai vender valores negativos, ela não vai ter número negativo de peças vendidas. Então essa parte aqui também, ó, do eixo P não me interessa. Eu só vou trabalhar com essa parte positiva ou com o P igual a zero. Então a menor quantidade de peças que a empresa pode vender é zero, ou seja, ela não vendeu nenhuma peça e aí a gente já sabe qual é o prejuízo dela. Tá? Agora eu quero saber quais são as quantidades de peça que me dão prejuízo. Então eu vou fazer o estudo de sinal dessa função aproveitando essa curva aqui. Para isso, eu vou ter que determinar esses dois pontos de interseção com o eixo P. Esses dois pontos são aqueles pontos que me mostram a quantidade de peças que a empresa vai vender para empatar a receita com o custo, ou seja, para ter o lucro igual a zero. E esses valores são os valores que eu vou chamar de P' e P duas linhas, ou seja, as raízes dessa função. Então eu pego essa função e igualo a zero e resolvo a equação, usando agora a fórmula para calcular o delta, porque a minha função ela é completa. Tá? Então, substituindo os valores, b ao quadrado, então 140 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 2.400. São valores altos, então vocês podem usar a calculadora para fazer esses cálculos. É bom saber fazer esses cálculos sem a calculadora. Se você estiver fazendo uma prova de concurso, estiver prestando o Enem, um vestibular, você não vai poder usar a calculadora. Então é bom saber fazer esses cálculos sem a calculadora. Mas aqui, para a gente poder ganhar tempo, você pode usar a calculadora. Então 140 ao quadrado seria 140 vezes 140, que dá 19.600. Aqui eu vou multiplicar da seguinte forma, eu vou multiplicar primeiro os sinais. Inclusive, se você for usar a calculadora, eu aconselho fazer dessa forma. Primeiro se preocupa só com os sinais. Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. Pronto, eu já sei que o resultado é negativo. Agora eu vou multiplicar os módulos. Olha, 4 vezes 1 vezes 2.400, que dá 9.600. Porque se você for usar a calculadora para fazer essa multiplicação dos números negativos, você tem que colocar esses números negativos entre parênteses. Então você colocaria menos 4, aperta a tecla vezes, que é o asterisco normalmente na calculadora. Aí você tem que abrir um parênteses para apertar o menos e depois o 1 e fechar o parênteses. Se você não utilizar o parênteses, ou se a sua calculadora não tiver essa tecla do parênteses, quando você faz menos 4 vezes e aperta o menos,
ele vai entender que você quer mudar a sua operação de multiplicação para subtração. Então, seu resultado vai dar errado, tá? Então, só uma dica para quem for usar a calculadora. Faz primeiro o estudo do sinal e multiplica os módulos na calculadora. Você não precisa apertar sinal de menos na calculadora, tranquilo? E põe o resultado aqui. 19.600 menos 9.600 dá 10.000. E agora que a gente tem o delta, a gente vai para outra fórmula para calcular as raízes. Lembrando que agora nós não estamos calculando o valor de x, e sim o valor de p. Mas a fórmula é a mesma coisa. A gente quer calcular a raiz dessa função, então é sempre a mesma fórmula. O oposto de b, mais ou menos a raiz de delta dividido pelo dobro do a. Substituindo os valores, eu vou ter o oposto de 140, que é menos 140, o delta é 10.000, e 2 vezes o a, que é menos 1, também não deixe de colocar o parênteses. Agora, eu vou determinar as raízes, ora somando a raiz de 10.000, que é 100, e ora subtraindo. A ordem aqui não importa. Então, eu vou começar somando. Menos 140 mais 100, que é igual a menos 40. Menos dividido por menos vai dar mais. 40 dividido por 2 é 20. Essa é a minha primeira solução. Para a segunda solução, eu vou subtrair menos 140 menos 100. Juntando esses dois valores negativos, dá menos 240. De novo, menos dividido por menos, mais 120. Então, está aí as minhas duas raízes. P' igual a 20 e P duas linhas igual a 120. Agora que eu tenho as duas raízes que me mostram quais são os valores que zeram o lucro, ou seja, se a empresa vender 20 peças, o lucro é zero. Se ela vender 120 peças, o lucro também é zero. Então, eu vou fazer o estudo do sinal observando onde é que eu tenho prejuízo e aonde eu vou ter lucro. Então, aqui, essa parte vermelha mostra aonde eu tenho prejuízo. Por que aqui é que ficou negativo? Porque a parte que está abaixo do eixo X é onde eu tenho as imagens negativas. Lembra que eu tenho aqui o ponto 0 e 0. Então, aqui eu tenho o lucro igual a zero. Para cima eu tenho valores positivos, para baixo eu tenho valores negativos. A gente já discutiu isso lá quando a gente estava estudando o plano cartesiano, né? Então, quando a curva está abaixo do eixo, no caso aqui do eixo P, é onde eu tenho imagens negativas, aqui e aqui. E a parte da curva que está acima do eixo P é onde eu tenho as imagens positivas, como está representado aí no gráfico, tá? E como o exercício pediu para mostrar um intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo, eu tenho esse que eu colori aqui, Quando ele pede o intervalo de venda, ele está querendo saber qual o intervalo onde eu tenho o valor de P que me dá prejuízo. Porque lembrem-se que o lucro ele é dado em função do número de peças vendidas. Então, eu preciso saber quantas peças vendidas que me dão lucro ou prejuízo. E ele perguntou quais são as quantidades de peças que dão à empresa prejuízo. Então, seria essa parte vermelha aqui. Quando eu pegar valor para P de 0 até o 20, excluindo 20, porque a gente já sabe que 20 não dá prejuízo, 20 é raiz. Então, o 20, ele zera o lucro, ele não deixa o lucro negativo. Assim como o 120 também não deixa o lucro negativo. E valores de P maiores do que 120, tá vendo? Então, qualquer valor que eu pegar para P de 0 até o 19, e aqui eu posso falar que é exatamente o 19, por quê? Porque a quantidade de peças vendidas ela vai ser dada por números inteiros. A empresa não vai vender meia peça, um quarto da peça, um quinto da peça. Ela vai vender a peça inteira. Então, aqui são valores inteiros. Se a gente pensar aqui, nesse intervalinho aqui, vermelho, os valores que eu teria para P seriam 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 19. Quando chegou o 20, zerou. Então, já não é negativo mais. Aí, passou de 20, 21, 22, 23, eu já começo a ter lucro. Até o 119, eu tenho lucro. Quando chegou nos 120 peças, a empresa zerou de novo, não tem mais lucro nem prejuízo.
Aí, 121 peças, já começa a ter prejuízo. 122, 123 e assim por diante. Então, o intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo é esse aqui, ó. P pertencente a Z. Por que eu coloquei o Z aqui? Lembra nos exercícios da primeira semana? As respostas vinham aqui. X pertencente a R. R é o conjunto dos números reais. Aqui eu não posso usar os números reais. Aqui eu tenho que usar o conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque, como eu falei com vocês, a quantidade de peças vendida é dada por um valor inteiro. A empresa vai vender sempre uma peça inteira ou peças inteiras. Então, eu tenho que colocar aqui o conjunto Z dos números inteiros. Tal que 0 é menor ou igual a P, que é menor que 20. Então, o que eu estou falando é que o P está entre o 0 e o 20. Ou seja, ele é maior que o 0 e, ao mesmo tempo, ele é menor que o 20. Mas aqui ele pode ser igual a 0, que a empresa pode não ter vendido peça nenhuma e teria o prejuízo de menos 2.400. Então, aqui eu posso colocar menor ou igual. Aqui eu não posso usar o igual, porque a gente já discutiu isso, né? O P não pode ser 20, porque 0 é o lucro. Ou o P vai ser um número maior do que 120. Também não posso usar o igual aqui, porque nós vimos que 120 é 0 o lucro. Então, está aí a nossa resposta. P pertence a Z, tal que 0 menor ou igual a P, que é menor que 20, ou P é maior que 120. Se vocês quiserem tirar a prova, vocês podem. Experimenta pegar, por exemplo, um número qualquer entre 0 e 20, não precisa pegar número grande, pode pegar um 1, por exemplo, e substituir aqui. E calcula a imagem, calcula o lucro para uma peça vendida. Você vai ver que o resultado vai ser negativo. Tem que ser negativo. Se você pegar um número entre o 20 e o 120, por exemplo, 21 peças, substitui no lugar do P, faça os cálculos, você vai encontrar um lucro positivo. E se você pegar um valor maior do que 120, por exemplo, 121 ou 122, tanto faz, substitui no lugar do P, encontra a imagem, você vai ver que a imagem volta a ser negativa. Obrigado pela atenção e bons estudos.